Vamos agora falar de algumas personalidades importantes. A começar por Beethoven, nascido em 1770. Beethoven é considerado o maior e o mais influente compositor da música clássica universal. Beethoven era filho e neto de músicos pianistas e teve forte incentivo da família para estudar música desde cedo. A partir dos 5 anos de idade, seu pai passou a obrigá-lo a estudar música diariamente durante muitas horas. Beethoven mudou-se para Viena, capital da Áustria, país de origem do também gênio da música Mozart. Porém, provavelmente, Mozart e Beethoven não chegaram a se conhecer, já que Mozart morreu logo na mesma época. Na Áustria, onde passou o resto da sua vida, Beethoven obteve grande sucesso como pianista e compositor, apoiado por membros da aristocracia austríaca que deram-lhe pensão vitalícia para o artista dedicar-se apenas à música. Sua fama era tão grande que os compositores do século XIX não ousavam reproduzir suas composições por medo de não estarem à altura do seu talento. Aos 27 anos, já consagrado compositor e intérprete, começou a sentir problemas de audição, os quais foram se intensificando e piorando gradativamente. Nesse período, pensou em cometer suicídio. Passada a fase depressiva, afirmou: "Foi a música que me salvou." Sua obra mais famosa, a Nona Sinfonia, só foi finalizada em 1824, quando Beethoven já estava completamente surdo. A segunda obra mais famosa foi a Quinta Sinfonia. Através de sua música, Beethoven tentou expressar seus pensamentos revolucionários. O compositor era conhecido por sua forte personalidade, assim como pela rejeição da tirania imposta pela realeza. Beethoven apoiou as ideias da Revolução Francesa e os movimentos de independência. O resumo de sua obra é a liberdade, observou o crítico alemão Paul Becker. A liberdade política, a liberdade artística do indivíduo, sua liberdade de escolha, de credo e a liberdade individual em todos os aspectos da vida. Karl Marx, nascido em 1818, foi um filósofo, sociólogo, historiador, economista, jornalista e revolucionário socialista. Nasceu na Prússia, território alemão, morou em Paris, de onde foi expulso devido às suas ideias revolucionárias, e passou a maior parte de sua vida em Londres. Em Paris, trabalhou escrevendo para jornais radicais, mas foi na Inglaterra que seus principais trabalhos foram formulados. Conheceu Friedrich Engels, que, embora fizesse parte da classe burguesa, partilhava das mesmas ideias socialistas de Karl Marx na luta pelos trabalhadores. Eles se tornaram melhores amigos e parceiros de trabalho. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política ficaram conhecidas como marxismo. Para Marx, a classe trabalhadora deveria realizar uma revolução organizada para derrubar o capitalismo e provocar mudanças socioeconômicas. Elogiado e também criticado, Marx tem sido descrito como uma das figuras mais influentes na história da humanidade, normalmente citado como um dos 3 principais arquitetos da ciência social moderna. Suas maiores e icônicas obras são o Manifesto Comunista, publicado em 1848, e O Capital. É muito importante entender bem esse assunto tão impactante no contexto da nossa sociedade atual. Por isso falaremos mais sobre esse assunto mais à frente e recomendamos muito assistir o filme O Jovem Karl Marx, disponível na Amazon Prime. O filme vai clarificar e ancorar seu estudo sobre o tema. Friedrich Engels, nascido em 1820, nascido na alta burguesia capitalista na região da Prússia, foi um empresário industrial que, contrapondo a sua posição, lutava a favor da classe operária. Conheceu Karl Marx em Berlim. Em um primeiro momento não simpatizaram um com o outro devido à diferença de classes, mas depois, em um outro encontro, entendendo que lutavam pela mesma causa, Friedrich Engels e Karl Marx se tornaram grandes amigos e lutaram pela classe trabalhadora oprimida e miserável na época. Engels foi enviado por seu pai a Manchester, Inglaterra, para trabalhar em uma de suas fábricas de linhas de costura, chegando por um tempo a assumir a direção da fábrica. Nesse período, conheceu Mary Burns, operária irlandesa e militante política, com quem se relacionou até a morte dela. Suas vivências e estudos desse período embasaram sua primeira obra publicada em 1845, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra.
grande companheiro de Karl Marx, escreveu livros de profunda análise social. Entre dezembro de 1847 a janeiro de 1848, junto com Marx, escrevem a maior obra juntos, o Manifesto do Partido Comunista, onde faz uma breve apresentação de uma nova concepção de sociedade, afirmando que a história da humanidade é a história da luta de classes. Também ajudou a publicar, após a morte de Marx, os 2 últimos volumes de O Capital, principal obra de seu amigo. Albert Einstein, nascido em 1879, é considerado um dos homens mais inteligentes que já passaram pelo planeta. Albert Einstein foi um físico que ficou conhecido pelo desenvolvimento da teoria da relatividade, que influencia até hoje a física moderna e mecânica quântica. Ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921. Consideramos 2 livros interessantes para estudar a vida de Einstein: o livro Einstein, Sua Vida, Seu Universo e Biografia de um Gênio Imperfeito. Resumidamente, Einstein nasceu em uma família de judeus alemães e mudou-se para a Suíça ainda jovem. Estava nos Estados Unidos quando o Partido Nazista chegou ao poder na Alemanha em 1933 e não voltou mais para seu país de origem, estabelecendo-se nos Estados Unidos, onde naturalizou-se americano em 1940. Na véspera da Segunda Guerra Mundial, escreveu cartas ao presidente americano Franklin Roosevelt, alertando que a Alemanha poderia estar desenvolvendo uma arma atômica e recomendou aos norte-americanos a começar uma pesquisa semelhante. Por meio de sua famosa equação E igual a mc², Einstein mostrou que massa e energia são intercaláveis, preparando o terreno para o estudo da energia nuclear e, consequentemente, da bomba atômica. A partir disso, as primeiras bombas atômicas foram criadas. Mas deve ficar claro que Einstein não teve participação ativa na fabricação das bombas, uma vez que o físico não tinha acesso à agenda do projeto nem às suas intenções. Suas grandes conquistas intelectuais e originalidade fizeram da palavra Einstein sinônimo de gênio. Em 1999, foi eleito por 100 físicos renomados o mais memorável físico de todos os tempos. No mesmo ano, a revista Time, em uma compilação com as pessoas mais importantes e influentes, classificou Einstein como a pessoa do século XX. Adolf Hitler nasceu em 1889 na Áustria. Devido às condições precárias em que vivia, mudou-se para Munique quando tinha 25 anos. Com a explosão da Primeira Guerra, decidiu se alistar voluntariamente no exército alemão. Lutou bravamente nos campos de batalha e conquistou condecorações por bravura durante sua atuação militar. Em 1919, depois de presenciar a derrota alemã na Primeira Guerra, filiou-se a um pequeno grupo político chamado Partido Trabalhista Alemão. No partido, discutia soluções extremas mediante os problemas que a Alemanha enfrentava após a guerra. Entre outros pontos, pregavam a extinção dos tratados da Primeira Guerra, a exclusão da população judaica, melhorias no campo econômico e rearmamento da Alemanha. 2 anos depois de ingressar no partido, utilizando de seus grandes dotes oratórios, Hitler tornou-se chefe do grupo e mudou o nome do partido para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. No controle, construiu uma ideologia política essencialmente racista, o nazismo, abreviação do termo nacional-socialismo. Deve-se estar atento que, apesar do nome, o partido era de extrema direita. A gente vê que algumas pessoas às vezes confundem por causa do nome nacional-socialismo, mas é indiscutível que era um partido de extrema direita. Inclusive Hitler era um grande perseguidor de socialistas e comunistas, e a gente deixou nas referências fontes literárias da onde essa informação pode estar sendo consultada. Hitler, então, esboçou um golpe político que foi contido pelas autoridades alemãs e no ano de 1923 foi condenado a 5 anos de prisão, dos quais só cumpriu apenas 8 ou 9 meses, ganhando liberdade no Natal de 1924. No tempo que esteve preso, Hitler aproveitou a oportunidade para refletir sobre seus objetivos de longo prazo e escreveu sua autobiografia Minha Luta. Seu conteúdo fala de táticas e estratégias para dominar o mundo e sustenta ideias como a superioridade da raça ariana,
com uma tentativa de trazer embasamento científico às suas teorias absurdas e o extermínio de minorias, incluindo crianças deficientes, negros e homossexuais. Esse livro encontra hoje barreiras para ser comercializado, embora já tenha sido vendido no Brasil e ainda encontrado em algumas livrarias. Sua comercialização incendeia polêmicas há quase um século. As livrarias Cultura e Saraiva, por exemplo, recusaram a vender o título. Após sair da prisão, Hitler incorporou ao seu partido diretrizes do fascismo, noções de disciplina rígida e a formação de grupos paramilitares. O ideário nazista, prometendo prosperidade e o fim da miséria do povo alemão, alcançou grande popularidade. Os nazistas organizavam grandes manifestações públicas com discursos que atacavam os judeus, esquerdistas marxistas, comunistas e democratas. Prometendo trabalho e o fim das imposições do odiado Tratado de Versalhes, os nazistas pareciam oferecer ao povo alemão tudo o que ele mais precisava. Em 1934, com a morte do presidente alemão Paul von Hindenburg, Hitler ocupou o cargo. Em pouco tempo, o ditador conseguiu empreender sucessivos golpes políticos que lhe deram o controle absoluto da Alemanha e criou o Terceiro Reich. Sob o título de Führer, Hitler conduziu o mundo para a Segunda Guerra Mundial e para o macabro evento do Holocausto, que causou a morte de milhões de judeus, soldados e civis. Em um e-book em PDF falamos melhor a respeito da Segunda Guerra e do Holocausto. Hitler conseguiu ainda escapar de algumas tentativas de assassinato, em que bombas eram instaladas, como em uma cervejaria em Munique. À medida em que as tentativas falhavam, o reinado de terror era intensificado. No início da Segunda Guerra Mundial, Hitler obteve grandes vitórias que lhe deram uma falsa sensação de invencibilidade. Suas profecias pareciam se cumprir. Somente após o ataque à Rússia e a entrada dos Estados Unidos no conflito, o domínio nazista começou a ser revertido. A invasão de Berlim pelos russos colocou Hitler em uma situação extremamente penosa e em 30 de abril de 1945, Hitler, sua esposa Eva Braun e militares da cúpula nazista suicidaram-se. Anne Frank foi uma menina judia que nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 1929. Anne tinha um talento literário atípico e sonhava em ser escritora. Na época do nazismo, quando estava com 15 anos, ela e sua família se esconderam em uma casa em Amsterdã, tentando escapar dos militares alemães. E nesse período, a pequena judia relatou em um diário como foram os 2 anos que passaram lá, até serem pegos. Após uma denúncia, em 1945, Anne Frank e sua família são pegos e levados para campos de extermínio, onde todos morreram, menos seu pai. Após a morte de Anne, seu pai, Otto Frank, publicou seu diário, realizando, enfim, o sonho da filha em ser escritora. A história ficou muito famosa e foi reproduzida diversas vezes, inclusive em um filme que levou 3 prêmios do Oscar. A jovem alemã passou a ser símbolo de liberdade e coragem. O local onde a família ficou escondida, em Amsterdã, virou um museu aberto à visitação, chamado Casa de Anne Frank. A visita passa pelos cômodos do esconderijo, reunindo documentos, maquetes, fotos e vídeos relacionados aos Frank e ao Holocausto. Atrás de uma estante de livros está a passagem secreta para os anexos onde habitavam as 7 pessoas totalmente privadas de sua liberdade. Fragmentos do diário estão expostos, revelando a mente crítica e reflexiva da jovem adolescente que faleceu com apenas 16 anos. É um mergulho na história de uma família que sofreu os abusos da intolerância e do ódio. Boris Becker é um ex-tenista, hoje com 53 anos, tendo sido um dos jogadores mais famosos do mundo, compartilhando com Rafael Nadal o título de jogador com o maior número de vitórias. Boris Becker ganhou 6 torneios do Grand Slam, já foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e embolsou mais de 25 milhões de dólares com os jogos. Hoje rolam notícias que Becker perdeu a fortuna e está falido, tendo inclusive leiloado seus troféus e lembranças pessoais para quitar dívidas. Becker teve uma influência direta no sucesso do tênis na Alemanha. Graças às suas impressionantes vitórias, muitos jovens germânicos começaram a se interessar pelo esporte. Desde 2003,
Seu nome consta no Tennis Hall of Fame, prestigiado museu de esportes localizado nos Estados Unidos. Claudia Schiffer, hoje com 50 anos, foi a modelo mais famosa da década de 1990. Descoberta aos 17 anos em uma boate, Claudia Schiffer se tornou uma das primeiras supermodels do mundo. Sua popularidade se deve muito à sua semelhança impressionante com Brigitte Bardot, ícone de beleza da década de 1950. A modelo alemã entrou para o Guinness Book como a modelo que fez mais capas de revistas em todo o mundo. Foram mais de 1000 capas. Sem dúvida, é um ícone da moda e beleza mundial. Agora vamos falar um pouquinho da filosofia do país. Na área da filosofia, a Alemanha possui 2 grandes filósofos importantes que queremos destacar. Arthur Schopenhauer, nascido em 1788, foi um importante filósofo alemão, considerado como parte do grupo dos filósofos pessimistas. Foi um jovem sombrio e desconfiado, obcecado por temores e visões sinistras. Nunca entregou o pescoço à navalha de um barbeiro e dormia com pistolas carregadas ao lado da cama. Em 1809, ingressou no curso de medicina. Em 1811, transferiu-se para a Universidade de Berlim para estudar filosofia. Schopenhauer foi o filósofo que introduziu o pensamento indiano e alguns dos conceitos budistas na cultura alemã. Segundo Schopenhauer, a vontade é a origem do mal e da dor. O filósofo escrevia sobre as dores do mundo, reflexões sobre a existência, ataque da ciência à teologia, a denúncia socialista da pobreza e da guerra. É dele a dramática frase "viver é sofrer", assim como outras de cunho pessimista. A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. As pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo. Uma pessoa inteligente tenta usar o tempo. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele sofre. A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Indicamos muito um livro interessantíssimo, A Cura de Schopenhauer, lançado em 2005 pelo psiquiatra americano Irvin D. Yalom. Falamos sobre este livro nas indicações em PDF. Friedrich Nietzsche, nascido em 1844, foi um grande filósofo, crítico cultural, poeta e compositor. Escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, filosofia e ciência. Nietzsche era um nihilista, ou seja, alguém que não vê sentido na existência humana. Ele também não acreditava em Deus. Hoje, Nietzsche é muito estudado e ele é considerado um filósofo incógnito, um filósofo da metáfora. Dizem que ninguém entende muito bem a filosofia de Nietzsche e que nem ele mesmo se entendia. Nietzsche tinha uma doença misteriosa que lhe causava muitas dores. Ele sofreu muito e vivia à base de remédios. Passava dias na cama com dores de cabeça, com náuseas e tonturas. Muita de sua filosofia brota da reação à dor, ao sofrimento. Ele também tinha uma doença mental. Eram frequentes suas crises de loucura e ele escrevia sob efeito de drogas. Sua vida ativa como filósofo foi até os 44 anos, pois ao fim da vida ele estava muito afetado pela sua loucura e parou de produzir. Nietzsche era um andarilho, vivia se mudando, andando e filosofando, com um caderninho, sempre anotando em garranchos. A ideia que ele tinha de mundo vinha de sua própria existência. Já pensou em suicídio e tomava muito ópio. Disso vem a famosa frase: "O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte". Nietzsche criou uma série de conceitos, famosos pela sua obscuridade. Ele era um filósofo politicamente incorreto. Ele tinha uma ideia não igualitária da cultura e da sociedade. Fazia críticas à cultura moderna, do igualitarismo, da cultura ocidental. Em seu trabalho aparecem muitas vezes menções positivas à escravidão. Ele propunha até um tipo de aristocratismo, ou seja, era um pensador complexo e amargo. Suas ideias são marcadas também pelo ceticismo, pela desconfiança. Nietzsche considerava o cristianismo e o budismo como as 2 religiões da decadência, religiões que aspiram ao nada, embora ele afirmasse haver uma grande diferença entre as 2. O budismo, para Nietzsche, é 100 vezes mais realista que o cristianismo. Algumas frases de Nietzsche:
Para mim, o ateísmo não é nem uma consequência, nem mesmo fato novo. Existe comigo por instinto. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Muitas de suas frases são bem atuais. A vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo. Você vive hoje uma vida que gostaria de viver por toda a eternidade? A arte existe para que a realidade não nos destrua. O inimigo mais perigoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo. A obra O Anticristo é uma das obras-chave para compreender a filosofia de Nietzsche e considerada uma de suas mais ácidas críticas ao cristianismo. Apesar de ter sido muito criticado em seu tempo, inspirou muitos movimentos como o existencialismo de Sartre. Indicamos o livro Quando Nietzsche Chorou, também do mesmo autor americano de A Cura de Schopenhauer, para quem quer conhecer mais sobre sua filosofia.